Pessoal, continuando aí o nosso conteúdo, agora a gente vai falar sobre as assíntotas. É mais uma parte do conteúdo importante aí, certo? Então, primeiro vamos definir aqui o que é uma assíntota vertical. O x igual a é uma assíntota vertical. Vertical porque se você fizer o gráfico de x igual a é uma reta na vertical. Então, x igual a pode ser chamada de assíntota vertical se pelo menos uma dessas alternativas aqui acontecer. Ou seja, quando você calcular o limite de x tendendo a pela direita ou pela esquerda, se um deles der infinito, seja positivo ou negativo, x igual a é chamado de assíntota vertical do gráfico, certo? Aqui está explicando que, dada a função contínua, pode ter mais de uma assíntota, né? E o gráfico nunca vai interceptar a assíntota vertical, né? Então, o gráfico não intercepta a assíntota vertical, certo? Vamos achar então as assíntotas verticais ou a assíntota vertical, se existir, para essa função aqui. Então, como que a gente calcula isso, né? Como que a gente procura a assíntota? Primeiro, a gente acha o que a gente chama de candidato à assíntota, né? Quem são os candidatos à assíntota? São os valores que zeram o denominador. Quando você observa essa função aqui, ó, x ao quadrado, essa função aqui, o denominador dela é x ao quadrado menos 4. Então, procurar a assíntota é procurar valores que zeram o denominador. Aí você pode me perguntar assim, professor, então quer dizer que se a minha função não for uma fração, ou seja, não tiver denominador com variável, então ela não tem assíntota? Não tem assíntota. Então, para que a função tenha assíntota, primeiro se trata de uma fração. E aí você vai inicialmente procurar os candidatos assíntotas. Como que você faz isso? Você pega o denominador igual a zero. Aí passa o 4 para cá, x igual a mais ou menos raiz de 4, x igual a 2 e x igual a menos 2. Então, esses são os candidatos à assíntota. Tá? Como que eu vou verificar se eles são ou não são assíntotas? Você vai testar esses valores. Como que você testa eles? Calculando o limite com x tendendo a cada um deles. Então, por exemplo, se você calcular o limite da função quando x tende a menos 2, se você substituir o menos 2 em cima e embaixo, dá 0 sobre 0. Ou seja, deu uma indeterminação. Como a gente já viu, a gente tem que trabalhar essa função. Então, x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa aqui. X ao quadrado menos 4 é uma diferença de 2 quadrados. Pode ser escrita como x menos 2 vezes x mais 2. Cancela x mais 2 com x mais 2, sobra 1 sobre x menos 2. Substituindo x por menos 2, então aqui vai dar menos 1 sobre 4. Ou seja, calculou o limite com x tendendo a menos 2, não deu infinito, então quer dizer que o menos 2 não é uma assíntota. Então, o menos 2 não é uma assíntota vertical. Então, ele é um candidato, mas não é uma assíntota vertical. Aí, nós vamos testar agora o 2. Né? Aqui eu já estou colocando 2 pela esquerda e 2 pela direita, mas, na verdade, a gente começa aqui. Ó. Limite da função, peguei a função, quando x tende a 2. Se eu substituir o x por 2, daqui vai dar 2 mais 2, 4. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Aqui tem um forte indício de que você tem uma assíntota. Porque, como a gente já viu, quando você calcula o limite, que a parte de cima dá uma constante e a parte de baixo dá 0, o resultado é infinito, que é o que a gente procura. Então, aí por isso que eu estou calculando o limite lateral, para eu entender isso aqui. Ó. X tendendo a 2 pela esquerda. Se você substituir o x por 2... né? E aqui pela direita. Se você substituir o x por 2, vai dar 4 sobre 0. A questão é que aqui não é 0, é próximo a 0. Então, qual é o sinal dessa aproximação? Pensa num valor menor do que 2. Menor do que 2. 1. Se eu colocar 1 aqui embaixo, 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Aqui embaixo, então, está dando um resultado negativo. Então, aqui se aproxima de 0 por valor negativo. Como a parte de baixo é 0 e a parte de cima é uma constante diferente de 0, a resposta é infinito. Mais dividido por menos vai dar menos infinito. Isso aqui já seria suficiente para falar que o 2 é uma assíntota vertical. Como a gente disse lá na hora de definir, precisava que apenas uma daquelas afirmativas fosse verdadeira. Então, isso aqui, o fato do limite à esquerda dar infinito já é um indício de que o 2 é uma assíntota vertical. Eu vou continuar aqui, então, ó, já é uma assíntota vertical.
Vamos continuar aqui só para fazer a conta mesmo, né? Porque depois a gente vai ter que usar essas assíntotas para esboçar o gráfico. Então você vai ter que fazer tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas, por exemplo, a esquerda já deu infinito, você já pode afirmar que é uma assíntota. Aqui, eu substituindo x por 2 vai dar 4 sobre 0. Então, aqui embaixo eu sei que não é 0, é próximo a 0. Então, eu preciso saber o sinal dessa aproximação. Pensa um número maior do que 2, o 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 4 dá 5. Ou seja, aqui embaixo está dando um resultado positivo. Positivo dividido por positivo dá mais. E aí, como aqui em cima é constante diferente de 0, aqui é 0, mais infinito. Observa que os limites laterais deram diferentes. Isso quer dizer que esse limite nem existe. Mas o que importa é, para ser uma assíntota vertical, um desses dois, pelo menos, tem que dar infinito. Não precisava nem os dois dar infinito e nem os dois dar o mesmo sinal. Se só um der infinito, já é suficiente para falar que é uma assíntota vertical aí.